Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar o nosso povo ao mundo. E que legal que nós estamos conseguindo, né? Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho a oportunidade de levar até você que nos assiste, que assiste o podcast Os Notáveis, a oportunidade de levar uma entrevista muito especial. Estamos no mês de maio, né? Mês das mães. E eu fiz uma entrevista com uma mãe super especial, uma pessoa maravilhosa, de muita fé. Eu tô falando de Dona Geralda de Seu Oswaldinho. Gente, pensa numa mulher de fé, de garra, uma mulher que tem uma história de vida sensacional. Presente Dia das Mães a todos que nos acompanham, a todos que assistem ao podcast Os Notáveis, uma entrevista com Dona Geralda. Ela fala de perdão, ela fala de fé, ela fala também da dor da mãe que perde o filho. Tá maravilhosa essa entrevista, viu? Antes de levar até vocês esse podcast, eu vou aqui tirar a palavra de Deus, o que Deus vai falar com a gente, né? A gente tá falando de fé, tá falando de uma mulher guerreira e de fé. As palavras vão ser levadas até você, ou melhor, a palavra de Deus através das nossas mensagens aqui. Deixa eu tirar uma mensaginha aqui, vamos lá, vamos ver. Vamos então ouvir o que Deus tem para falar pra gente? Contudo, atendeu a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Olha só, que maravilha, né? É Deus falando com a gente. Gente, antes de levar até você o podcast, eu agradeço aqui, vou agradecer os meus apoiadores. Agradeço a Drogaria Barbosa, Drogaria do Barbosinha, medicamentos e perfumaria de qualidade com o melhor preço da cidade. Drogaria Barbosa, no centro ali, ao lado da prefeitura, bem no centro da cidade. WhatsApp 992079819. Drogaria Barbosa. MG Telecom, olha, internet boa é MG Telecom. Instalação grátis, né? 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, como eu disse, sem contrato de fidelidade. Assine já. Em frente à rodoviária 998729866. Eu disse MG Telecom. Inclusive o podcast Os Notáveis é transmitido através da ótima internet da MG Telecom. Agradeço aqui Asa Prime Supermercado, ótimo atendimento, qualidade, preço baixo. 2 filiais em Mirabel, uma em Mirabela, outra em Juramento. Aqui em Brasília de Minas, fone zap 999348733. Asa Prime Supermercado, a sua feira aqui é mais barata, viu? Valeu, grande Vinícius, obrigado sempre pelo apoio. Agradeço Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Pilar Materiais de Construção, o alicerce dos seus sonhos. Em Mirabela, na rua João Antônio 549, fone zap 38999555794. Em Brasília de Minas, rodovia 202 769, fone zap 999555794. Tem o fone também 3834951343. Você também tem à sua disposição Pilar Tintas e Acabamentos, Avenida Bias Fortes, número 1200. Fone zap 995555794, 3834951660. Pilar Tintas e Acabamentos. Olha, Autoescola São Cristóvão, sua aprovação é nossa satisfação. Em Brasília de Minas, na Avenida Rui Barbosa 1031, próximo ao DR. Fone zap 38998783188. Em Ubaí, Avenida das Américas 473. Fone zap 998931766. Direção Rodrigo Instrutor. Deixa eu dar uma dica para você. Gosta de rádio? Olha, você tem que baixar o aplicativo da
Rádio Web Monte Sinai, isso mesmo, é a rádio na internet, 24 horas. Monte Sinai você encontra também Rádios Net, no aplicativo Rádios Net. Procure aí, Rádio Web Monte Sinai, pregações, entretenimento, informação. É uma rádio sensacional. Grande Felipe, beleza? Gente, vamos lá então. Podcast Os Notáveis e a entrevista com Dona Geralda. Tá sensacional. Pois é, pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues, hoje eu estou aqui na casa de Dona Geralda. Ela é conhecida como Dona Geralda de Seu Oswaldinho Mansador. Dona Geralda está com 95 anos, eu estava falando com ela aqui agora, fora do ar, antes da gente começar a gravar, que eu queria saber qual o segredo para chegar nessa idade com essa fisionomia que parece que está com 28 anos. Qual o segredo, Dona Geralda? Qual o segredo para chegar nessa idade e estar jovem assim? Oração. Ah, é? Oração? Olha aquilo. E olha que a resposta dela foi de imediato, hein? Eu ganhei tanta graça com a oração que eu não posso que não é. Então eu posso dizer que a senhora é uma mulher de fé. Graças a Deus. 95 anos e a senhora... 7 meses. E 7 meses, viu, gente? Ainda tem isso. Dona Geralda, a senhora nessa vida viveu muita coisa. A senhora estava falando com a gente aqui e eu quero fazer esse programa aqui para a história da senhora chegar longe, ir longe, viu? Muita gente vai assistir, muita gente vai conhecer a história da senhora através desse nosso programa aqui. A senhora é aqui de Brasília de Minas? Não. Sou de Patis. Patis. Como é que a senhora chegou aqui em Brasília? Roda no mundo e era aqui. É? E aqui está com 50 e pouco. 50 e poucos anos. Fala uma coisa aqui pra gente. Como é que a senhora conheceu o seu Oswaldinho? Oswaldo? Ele trabalhava, onde eu estudava, ele trabalhava, né? Mexendo com... Era guiador de carro, de boi que o povo viajar, tinha um guieiro para puxar. Lá nós começamos a namorar. Eu fiquei lá estudando cada tempo. Daí eu fui para a roça, um lugar muito parado, né? Não tinha nada, lá não tinha ninguém que sabia uma letra. Então o pai chegou de fora, primeiro. O pai chegou de fora, esse lado de Januária. Aí pegou e pôs nós na escola, eu e outra irmã. E nós ficamos na escola 3 anos que eu não podia estudar mais. 3 anos? 3 anos só. Fiz o 3º ano. Aí eu vim para a roça. Lá eu cozinhava, com 10 anos eu cozinhava para 20 camaradas. 20 camaradas? Eu fiquei sabendo que a senhora cozinha bem. Graças a Deus. Eu fiquei sabendo. 20 camaradas. Eu dava, expõe, mãe vinha boa comida, porque eu não aguentava, né? Ela põe nas gamelonas assim. Grande, porque comia era tudo junto. Muita gente. Era até bonita naquele tempo. Aquela gamelona, cada um com um garfo comendo tudo junto. Todo mundo na gamela Todo grande. Mundo, Aí trabalhava, e depois que com 10 anos que eu fazia tudo em casa, eu fazia esse almoço, levantava 5 horas e fazia esse almoço, e depois que eu fazia o almoço, eu tinha que amassar 2 requeijão. 2 requeijão? 2 requeijão tinha que fazer. A senhora tinha que fazer. É massar, né? Que fala, massar, né? Emassar, né? Aí, o dia, eu fazia as coisas, aí então, aí por nós na escola, e o povo caçoando, que gente não... que mulher não precisava estudar, não. Eles tinham esse pensamento que não precisava? Na época eles tinham esse pensamento que mulher não precisava estudar? Não, estudava não. Aí pai falou, mas minhas filhas eu vou pôr, porque ele sabe, ele é inteligente demais. Como é que é o nome do pai da senhora? Manuel Ribeiro. E da mãe? Beatriz Antunes Ferreira. Aí nós pegávamos e ele pegava as coisas, comprava um velho, mas não era daquele, parecia do tempo que ele era, que ele não tinha um fio, ele não pegava nada. E ele comprava muita coisa pra gente estudar dentro de casa, livro de reza, tudo ele comprava, dava a gente. Ele preocupava com a educação, né, dos filhos, né? Aí nós ficamos esse tempo todo. Depois
Depois eu casei com 17 anos. 17? E Oswaldo está com 19, Ele é 2 anos mais velho. mais velho. Aí ficamos lá até morando lá na fazenda de pai. Até quando eu mudei para Luislândia. Pra Luislândia. Né? Era na época, então era Jacu, né? Era já. Até hoje eu ainda. Tem muita gente que não Mas- gosta que fala Jacu, não, mas era o nome, né? Esse menino nasceu foi lá, nisso, Ah, Oscar. Aí lá em casa era muito confortado, porque meu pai era muito trabalhador, não faltava nada. Lá só não comprava o sal. Café era da chácara, ele plantou. E vocês tiravam isso tudo da roça, os alimentos? Era da tudo roça. produzido na Era roça? produzido. Então a senhora trabalha desde bem novinha, né? Trabalha na roça, né? Da roça, eu sei, de roça eu sei tudo. Já fiz até cortava lenha, tudo quanto é serviço eu fazia. A senhora também foi professora? Dei aula 2 anos, porque mudei para o Jacu, Oswaldo deu ponto de mudar de lá. Aí lá eu ensinei bastante gente. Então a senhora foi professora também, né? Professora. Aí ensinei muita gente lá. Depois, e lá em casa o conforto era tanto que era cheio de. Falava camarada, né? Camarada. As camaradas. Aí, quando era. Vinha gente de fora demais morar lá, mas eu também mandava fazer as casinhas, ficava lá mesmo, ficava, era cheio. E desde de criança a senhora aprendeu a ser religiosa do jeito que a senhora é hoje? Desde criança. Foi a mãe da senhora que... Mas era pai. Ah, era seu pai. Era ele que comprou a cartilhinha, me dava nossa. Ele falava que eu não podia sentar para ensinar. Aí ele dava para nós aprender com vontade. E a senhora, eu gostei que a senhora iniciou a conversa aqui falando de fé, falando de Deus. Isso é muito importante, isso é bom. Eu vejo, no caso, igual a dona Anice, é muito religiosa também, né? A filha da senhora. A senhora tem quantos filhos? 11. 11? E como é que foi criar esses filhos, tudo assim, na roça? Praticamente foi na roça, né? Não, foi só. Como é que foi? Foi só 2, 3 que nasceu na roça lá, onde eu morava, né? Sim. Aí depois que eu mandei pro Jacu, os outros nasceram lá. Já com Luislândia. Dona Geralda, fala uma coisa pra gente. A senhora, a gente estava conversando aqui e a senhora brincou, né? Falando que seu Oswaldinho parece que nasceu em cima de um cavalo, né? Parece. Ele me deixava lá e saía para essas fazendas desse povo tudo. Ficava era meses fora de casa. Com essas coisas, essa lida de cavalo, né? Era essa lida de cavalo, esses fazendeiros aqui, todo mundo. Ele era amansador. Era amansador, né? era. E a vida dele inteira foi ligada com a questão do... Era tanto que ele olhava um cavalo assim e falava, esse cavalo tem isso, uma doença qualquer. Na hora ele falava? Ele já sabia só de olhar? Sabia. Como se diz, ele foi um veterinário que foi Deus que ensinou ele, né? Se ele não tivesse estudado... Pois é. Mas ele não, mas na verdade nem precisou estudar, né? Talvez, dona Geralda, o diagnóstico que ele dava de um animal era melhor, até melhor, né? Melhor. Do que um veterinário. Melhor, porque veio aqui, um veterinário aqui, me perguntei, fazendo as tirar a dúvida. Fazendo as perguntas aqui, como é que tratava, veterinário, aquele da notagem. Eu sei. Dona Geralda, a senhora falou que sabe fazer de tudo um pouco da roça. Eu fiquei sabendo uma história, eu quero perguntar para a senhora se é verdade. É verdade que a senhora pediu seu Oswaldinho para ir comprar um toicinho e ele demorou um negócio assim, quando ele voltou a senhora já tinha matado o porco? Como é que foi? Foi na roça. Foi, mas é verdade? Verdade. Então conta isso, essa história aí para nós. Ele viajou, deixou lá faltando, né? Ele mandou comprar um sobrão, Vieira lá.
Aí eu mandei comprar, não achou. Aí eu falei, agora sim. Aí eu fui lá, o porco era no geral, né? Assim, o chiqueiro alto. Uhum. Aí eu falei pra ele, o jeito é espanhei a faca, que até hoje eu sou. Espanhei a faca e sangrei o porco. Sério? Sério. A senhora sozinha? Eu e a irmã dele. Ah, teve ajuda. Teve. A irmã dele que eu criei. Aí nós derrubamos esse porco de geral e levamos para casa de fazer a rapadura. Ah. Lá eu peguei, nós ferveu água, que fazia limpar com água, né? Uhum. Água quente. Água quente. Limpei todo, me abri meus porcos. A senhora fez o processo todinho para limpar? Depois nós pegamos, amarramos ele para a cabeça e pendurou na trava assim, do engenho, da casinha que fazia rapadura. Então vocês eram fortes, né? Ele chegou no outro dia. Aí ele perguntou. Então sim, foi estar lá dentro guardado. Ele perguntou, cadê o porco? Estava guardado no caixão, tudo cuidadinho. E a senhora tirou o toicinho, separou a carne? Separei tudo. Nossa! E como é que a senhora aprendeu isso? Foi com seu pai? Foi lá em casa, sabedoria? Lá em casa fazia demais, né? Porque lá em casa todo mês matavam um boi. Reserva, matavam meus camaradas, né? E depois, todo mês, matava um boi e matava porco. Direto. E a senhora ficava olhando? Porque tinha muito camarada. Não, mexia lá que eu fazia tudo. Via tudo lá. Aí, guardei. Nessa vida. A senhora falou que... Foi no Ribeirãozinho aqui. Pois é, eu ia falar do Ribeirãozinho. Como é que foi a vida da senhora lá no Ribeirãozinho? Foi dura. Pois é. A senhora morou no Jacu e teve outros lugares. Do Jacu que eu fui Ribeirãozinho. Como é que foi a vida da senhora lá? No Ribeirãozinho? Muito sofrida, porque lá tinha muita cobra e muito escorpião. Na casa mesmo? De todo canto. Você não ribava isso aqui, ó, não tinha escorpião debaixo. E foi essa vida lá, mas eu criava muita galinha. As galinhas pegavam os escorpiões, né? Tinha muita galinha, criava. E quando era assim, no tempo que tinha muito frango, eu pegava assim uns 6 e capava. O frango? Pra que era virar capão. O capão. Ele virava de capão, ficava igual a galinha. Ah, tá. Mas ele não botava não, né? Não. Criava os pintos. Ah, era para criar os pintinhos. Pinto. Olha só, que interessante. E as galinhas só botavam, né? E ela ajudava. Botando e eu pondo os pintos debaixo dele. Quando eu sei aquele tanto de pinto. Gente, sujo, é só para vocês terem noção, gente. Ó, a inteligência desse pessoal. Capava o frango macho, não era para ele botar, não, era para ele tirar os pintos. Era fazer o papel da galinha. Engordava demais também. Engordava? Demais. Hoje o pessoal não faz isso mais não, dona Geralda? Tem uns que nunca vi falar capa frango. Pois é a primeira vez também que eu tô... Até aqui, uma vez eu capei isso aqui. Se fosse para a senhora fazer ainda essa castração, a senhora conseguia hoje? Agora não, porque os dedos, né? Os dedos que tiro o bago deles com o dedo. Eu não tenho mais. A vida da senhora pode dizer que foi muito boa, não foi? Foi apesar de muitas dificuldades. Eu, criança, não tive infância, mas a alegria que eu tinha de ser, a vontade lá, não faltava nada em casa, graças a Deus. E foi, agora eu quero perguntar uma coisa assim bem íntima. Foi uma coisa boa a senhora ter conhecido seu Oswaldo? Foi. Valeu a pena? Valeu. Com 11 filhos, né, dona Geralda? 11 filhos. 11 filhos. Ó, nós estamos agora no mês das mães
né? E eu gostaria de perguntar para a senhora como que é ter o dom de ser mãe, de gerar um filho, de criar os filhos. Como que é que a senhora pode explicar essa dádiva que Deus deu para a mulher, de ser mãe? Ser mãe, para mim, foi muito feliz. Porque eu tinha muita saúde. Nunca fiz um exame. Ganhava tudo em casa. Era com aquelas as parteiras? As parteiras. Nunca fiz exame. E a gravidez seguia? Beleza. Ganhava. Para lá, meus meninos eram muito sabios, sentia quase, agora hoje está, né? Hoje tem muita coisa, né? A mãe tem que fazer o pré-natal bem com muito cuidado, e assim mesmo, né? Acontece muita coisa. É igual ali os filhos. Primeiro era um segredo. Hoje não é mais. A senhora fala em que sentido a questão do segredo? Se de saber, saber. Entendi. Hoje tem o chá revelação, né? Revelação eu não tinha. Naquela época a senhora sabia na hora. Depois que as cuidasse tudo que falava com a gente. Não, agora entendi. É verdade. Antigamente a senhora ficava 9 meses esperando para saber se ia ser homem ou mulher, né? Aí tinha umas regiões, eu não sei se aconteceu com a senhora, que soltava o foguete quando nascia o filho. Tinha um foguete ou não? Na época não tinha não, né? Dona Geralda, mas essa questão aí que a senhora falou, que seu Oswaldinho às vezes saía, ficava muito tempo fora e deixava às vezes a senhora em casa, teve algum momento que isso prejudicou o casamento seus ou não? Não. Não? Porque eu nunca fui de responder. Tinha um respeito. Eu respeito que aquele... o ruim dele, que eu achava só que ele batia nos meninos, pra mim é tudo na minha vida. Mas antigamente tinha esse negócio, né? De corrigir, né? Hoje não pode mais, né? Mas só que, de certa forma, serviu de alguma forma, né? Serviu. Eu posso dizer que a criação era assim mais rigorosa, mas vamos dizer que era um corretivo que valia a pena. Valia a pena. Né? As coisas, os meninos apertavam. Agora, depois, nós veio para aqui, veio do Ribeirãozinho, comprou uma casa lá perto do cemitério, para pôr os meninos na escola, né? Ah, tá. Os meninos tinham que estudar, né? Tinha que estudar. E a preocupação que seu pai tinha com a senhora de estudar, a senhora tinha também com os filhos da senhora? A Maria achava difícil. Tinha que estudar, né, dona? Estudou até porque eles pôde, a força deles, eles fez. Nós podemos fazer. Uhum. Boa tarde. O que eu percebo é que a senhora mora aqui na Rua Gurutuba, para quem é de Brasília, de Minas, vai assistir aqui na Rua Gurutuba, e todo dia eu passo aqui, a senhora está aqui sentada na porta. A senhora já virou costume vir aqui para a porta, cumprimentar as pessoas? Sozinha lá dentro, é ruim. E elas, todo mundo aqui... Conhece a senhora, bem? Mãe até falou, é bom demais sentar lá para conversar com a dona Geralda. O pessoal... Engraçado que antes tinha mais essas questões do pessoal sentar para conversar. Hoje quase não tá... O povo não tá tendo mais tempo, né, dona Geralda? Não tá tendo. Para conversar, né? Será que é o celular que tá atrapalhando? Porque você olha pro povo, o povo tá todo mundo com o celular na mão. Um senta aí, tem vezes que até os meio. Um senta ali, outro ali, no celular, e eu fico aí. Ó. Sem falar nada, né, dona? Como é que a senhora vê essa tecnologia de hoje? Porque antigamente até para ter uma televisão era difícil, né? E hoje, todo mundo, igual a senhora falou, com o celular, como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora encara isso? Tem que acostumar, né? Tem que acostumar. Eles têm que aproveitar a vida deles, como eles gostam. Então não reclama nada. A gente está falando aqui de tecnologia e dos dias de hoje. Hoje a gente pode perceber também que além de ter... O povo desacreditou um pouco em Deus, isso aí é a verdade, né? A fé de muitos esfriou, né? E a gente percebe também que hoje tem muitas desavenças, né? Demais. Eu queria saber da senhora, o que significa, qual a importância, melhor dizendo,
do perdão. A senhora está com 95 anos, a senhora teve que perdoar muito na vida da senhora? Graças a Deus, não penso morrer hoje para pedir perdão a ninguém. Nem guardo ninguém. É isso. Não, o que eu perguntei foi isso. Então a senhora nunca guardou ninguém. Nada. Então a senhora sempre perdoou. Perdoou. Sempre perdoou. Pode a pessoa fazer comigo, depois vem conversar comigo. Eu estou do mesmo jeito. Não tem mágoa de ninguém. Não tem mágoa. Esse vizinho aqui, ó. Espero que... Mesmo alguém que possa ter feito um mal com a senhora, ou com o filho da senhora, ou com um parente, a senhora não tem essa mágoa. Não guarda. Guarda não. A senhora... Ninguém aqui não tem lugar para guardar. É por causa da fé da senhora? É porque a senhora... Tem. Me fala uma coisa aqui. Esses dias eu conversei com duas mulheres, eu fiz uma entrevista com 2 mulheres que perderam os filhos. Uma perdeu o filho, ele tinha 17 anos, morreu de acidente, e a outra perdeu uma filha com problema de coração. A senhora é mãe de 11 filhos e a senhora já perdeu o filho. 3. Já que eu falei que está no mês das mães, e eu quero que as pessoas saibam a importância de uma mulher ser mãe, eu queria que a senhora, se a senhora, é claro, se não quiser falar, não tem problema. Eu queria que a senhora falasse para quem está nos assistindo como que é a dor de perder um filho. A senhora perdeu 3. É grande. A dor é grande, tem mais do que... Nem igual o do marido, não é. É mais doloroso, mais doloroso, né? Principalmente esse que morreu primeiro. Foi assassinado, né? O primeiro que a senhora perdeu, ele tinha quantos anos? Casado, né? Já era casado. É casado. E essa pessoa que fez esse mal com ele, a senhora chegou a conhecer? Não. Mas pedi muito a Deus para esses meninos, que todo mundo ficou doido, querendo matar o homem. Eu pedi a Deus para ele sumir. Então quer dizer que o moço, né, que fez o mal, que tirou a vida do filho da senhora, os seus outros filhos queriam ir atrás todo dele. Mundo, queria. Revoltou, até o povo onde ele trabalhava. E eles queriam ir, aí a senhora rezava. Ele ajudou, que ele sumiu, foi para fora e lá ele morreu. Deus. Então quer dizer que a senhora pensou o seguinte: eu não quero que a mãe desse homem sinta a dor que a senhora sentiu. Mas é isso? Não tem nada que não quer dor. Então aí entra o perdão, né, dona Geralda? Tá aí o motivo da senhora estar aí hoje com 95 anos forte, é porque realmente Deus habita no coração da senhora. Graças a Deus, que tem uma oração, eu tenho ganhado muita graça para mim, para meus netos, que eu já fiz novena para eles. A senhora está com quantos netos? Tem noção? Tataraneto. Já tem tataraneto, né? Dona Geralda, contar, né? Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com a senhora, viu? Eu sempre passava aqui, via a senhora ali sentada, e eu nunca vim para conversar. Hoje o Zé Adão falou: Patrick, vamos lá conversar com a Dona Geralda. E eu estou feliz de poder levar um pouquinho da história da senhora, que é muito bonita, e vai servir não só para mim, que estou ouvindo aqui, e para as pessoas que estão nos assistindo. As pessoas vão aprender a perdoar, vão aprender a importância de Deus através do exemplo da senhora. Eu penso assim, confessar. Mas eu falo, eu tenho pecado. Porque só de... né? Até de gente... Todo mundo peca, né? Não tem como, né? Mas eu não sei se falar. Assim, comparado as coisas. A senhora pede perdão para Deus mesmo. Direto para Deus. Mas toda quarta-feira eu recebo a hóstia aqui. Ah, é? Toda quarta? Toda quarta. Já virou uma tradição, vamos dizer assim, um costume da senhora. Pelo dia tem que receber. A senhora antes ia muito na missa, né? Saía daqui... Não perdia nada. Era igual... É que a Dona Anícia é desse jeito. Era velório, era visitar os doentes. Dona Geralda, o que a senhora lembra, assim, lá na infância, na adolescência, que a senhora tem mais saudade? Da saudade? Aquela coisa de eu brincar, ainda dá até meu brincar, correr naquele terreirão tão limpinho,
tão bonito. Da saudade. Era. A senhora lembra? E mãe fazia todo domingo, um bocado de gente almoçava lá. Então ela matava frango, fazia uma panelada de angu, engrossado com frango. Uhum. Põe lá fora, todo mundo ia comer. Aquilo para mim era uma alegria. Então isso aí a senhora ainda lembra e dá saudade. Lembro dessa saudade. Agora a gente estava falando aqui da questão da mãe perder um filho. Eu queria que a senhora falasse para quem está nos assistindo que talvez esteja passando pelo que a senhora passou, que é a dor. Aliás, passa até hoje porque a dor não acaba, né? O que a pessoa, o que a mãe que perdeu um filho tem que fazer para tentar pelo menos ter um pouquinho de conforto no coração? Porque eu posso dizer que superar é difícil, mas pelo menos ter um pouquinho de conforto no coração. Uai, a gente tem que conformar e pedir força a Deus para aguentar, que era o dia chegado deles, né? Então aquele dia, igual a Dina, não gosto de ver nem foto de Dina. A senhora não gosta de ver nem a foto? De Dina, não sei porquê. Sei que ele era carinhoso demais. Todo dia ele vinha aqui em casa me dar bênção, aquela coisa. Então é que ele ficou, né? Agora eu vou perguntar para a senhora uma coisa aqui que a senhora vai ter que ter cuidado para responder. 11 filhos, né? Que a senhora tem 11, né? Tem como uma mãe gostar mais de um do que do outro? Não. O amor é igual. Tá vendo por que eu falei que é perigosa a pergunta? Tem uns mais duros, outros mais coisas, mas... Tem uns mais calmos. Dor. Mas o amor é o mesmo. É o mesmo. Não tem como dividir. É porque entre eles, a mãe gosta mais de você, puxa saco, né? Tem isso, não tem? Não. Gosto muito dos meus filhos demais. E se fosse para a senhora voltar lá no passado e fazer tudo que a senhora fez, a senhora fazer tudo de novo, com tanto amor igual a senhora fez? Sem arrependimento nenhum. Eu fico aqui pensando, eu fico torcendo e pedindo a Deus para chegar na idade que a senhora tem hoje, ter a saúde que a senhora tem hoje. E eu tenho entrevistado algumas pessoas, inclusive entrevistei um senhor de 101 anos e tal, e eu pergunto para eles o seguinte: será que a alimentação de antigamente era melhor, dona Geralda? Era, sim, era. É isso? E até hoje eu não gosto de coisa, sabe, esse enlatado. Coisa enlatada. Sim. Não gosto. Até hoje. O negócio antigamente era o toicinho. Ontem eu conversei com... A carne de gado, que era aquele trem, era curtida no sereno. A serenada, né? Serenada. Ontem eu conversei com o senhor, seu Pedão lá do Papagaio, ele falou que já almoçava comendo o osso, né? E com um cacetinho para derrubar, tirar o tutano de dentro. Oswaldo fazia isso. Seu Oswaldinho fazia? Fazia. Ele comprava aquele poção e falava, cozinha com a boca para cima. Para não derramar? Para não descer? Para não derramar aquele. Depois o Oswaldo veio, nós viemos para aqui. Aqui nós moramos embaixo, nós veio para aqui, essa casa cheia de embrulhada. Ele gostava de muita coisa antiga, né? Ele gostava de guardar as coisas antigas, né? Eu tava ali, olhando ali. Você já viu o museu? Eu fui lá no museu lá, tem as coisas dele lá. Tem aqui eu tô vendo aqui uma foto dele aqui, de seu Oswaldinho. E essa foto é ali, né? A casa ali, né? Aquela ali, né? Tirou ela na frente. Quando a senhora vê, assim, esse retrato, a senhora tem muita saudade dele? Tem, sim. Isso é. Porque Oswaldinho foi uma pessoa que todo mundo em Brasília conheceu, todo mundo sabe, né? Como é que eu posso dizer? Ele é um ícone, ele é uma figura folclórica de nossa... E ele servia todo mundo. Pois é. Todo mundo. Fazia as benzeções, ele benzia, não era? Era. A senhora viu muita gente chegando aqui precisando do benzimento e saiu, beleza? Benzia aqui direto. Eu nunca quis aprender a benzer. A senhora nunca quis aprender, não? Não, benzer não. Não? Mas hoje eu levanto 5 horas para me rezar o terço
5 horas. 5 horas. Depois eu faço minhas orações entregando todo mundo também. A senhora ainda reza todo dia pela família, pelos filhos, netos, todo mundo. Todos os amigos, as pessoas. Eu não deixo de rezar. A partir de amanhã já coloca meu nome também aí, viu? Tá bom. Uma oração é sempre bem-vinda. É o melhor presente que a pessoa pode receber, é uma oração. Não é, dona? É. Os médicos falam que a gente não deve rezar só pra gente. Uhum. Tem que rezar para as outras pessoas. É como se fosse um presente, né? É um presente. E assim a gente vai, como diz, conquistando os... Qual o maior sonho da senhora? Qual o maior sonho da senhora? Que sonho? Assim que a senhora... O maior sonho de sua vida. A senhora já realizou? O sonho? Não, o que eu quero é deixar todo mundo em paz. Quando eu viajar, não pode ninguém ter nada contra mim. Para não, como se diz assim, não ter nada para falar, né? Graças a Deus, eu não tenho amizade com ninguém. Morei em Jacu. Eu morei lá em Jacu, eu cheguei lá sem conhecer. Foi a coisa mais que eu senti na minha vida. Que eu mudei pro Jacu, sim, Oswaldo não falava, não, as coisas dele tudo era calada. Chegou lá um dia, Cipriano Vieira estava na festa em Patins. Chegou, mandou arrumar bagagem, tinha comprado uma terra no Jacu. Para ir embora? Vai embora. Você vê, eu já passei na vida. Chegou lá, eu fiquei arrumar as coisas e o caminhãozão estava lá. Já estava pronto para ir embora. Eu estava esperando. A senhora não sabia de nada, né? Não sabia de nada. O segredo é esse, dona Geralda, para viver bem o casamento, é esse respeito, igual, por exemplo, ele chegou e falou, a senhora, não é obedecer, é obedecer, né? É, obedecer. Aí fui, ainda estava esperando, era nisso. Aí vai, eu juntar esse trem, chamou a mulher lá, ela juntou, eu chorando. Aí pegou, tava com o caminhãozão lá de Cipriano, esse caminhãozão feijão. Aí para pegar a mudança. Eu entrei nessa carroceria, ele só tava com a mulher na frente. O Cipriano? E eu fui na carroceria. A senhora teve que ir na carroceria? A senhora teve que ir na carroceria? Na carroceria do carro. Ah, é porque o motorista levou a dona... A mulher dele, mas tinha lugar. Mas tinha como, não tinha? Tinha. Então foi que não quis deixar. Verdade. Aí eu fui atrás. Sem reclamar, né? Uma noite, sem falar nada. A noite inteirinha viajando. Nossa. Dormindo na estrada. No dia chegou. É porque antigamente não tinha esses asfaltos que tem hoje, né? As estradas eram tudo estrada de chão. De buraco, cada buraco. Então a viagem daqui para Montes Claros era mais de uma noite, não era? Era. Assim, o transporte era precário. De lá de Patias, foi 2 dias de viagem para chegar lá. 2 dias. Gente, isso aqui é para vocês terem noção, quem está assistindo a gente aí, você tem seu carrinho aí, tem um conforto, estrada de asfalto. Não tinha carro, não tinha nada, carro, ninguém tinha carro. Na verdade tinha um carro de boi, né, dona? Era só... Nem carro de boi tinha. Nós ia para uma festa que tinha em Patias, no carro de boi. A senhora foi no carro de boi? Nós ia no carro de boi. A senhora falou de festa, a senhora gostava de ir em festa? Gostava, porque lá era a gente assistia a missa de um ano no outro. O padre daqui que ia lá. Então era a oportunidade. Era. Né? Tinha que aproveitar. Aí nós ficávamos lá 8 dias. A festa, mas levava tudo, que não sei onde é que saía tanto doce. E o povo ia tudo lá para casa, vindo São Pedro, tudo. A senhora cozinha até hoje? Não. Não? Esses dias eu vi Moisés postando umas fotos, a senhora fazendo uns doces aí. Já tiraram? Fazendo, acho que bolo. E para ir em Montes Claros, era 3 dias de viagem a cavalo, e Silhão. Silhão. Eu vi o Silhão, eu conheci lá no museu. Eu conheci lá. Ele era meu. Eu conheci lá, o Silhão. Eu ia barrancar um dente. Nada.
Arrancou um dente em Montes Claros, 3 dias de viagem. Peraí, tinha que sair daqui de Brasília pra ir lá em Montes Claros arrancar o dente? Aqui não tinha como, né? Não tinha dentista. Não, de Patias. Aí 3 dias de viagem pra arrancar um dente. Arrancar um dente. E às vezes quando o dente tava doendo, ia sentindo dor de lá até Montes Claros. Ó, eu vou contar uma história aqui. Eu não vou falar o nome da pessoa, não, com quem aconteceu, não. É que a senhora falou e eu falei assim, eu lembrei da história e vou contar aqui pra senhora. Diz que teve uma pessoa, eu não sou muito bom pra contar piada, não, viu? Diz que teve uma pessoa que foi arrancar um dente e na época, vamos supor que pra arrancar um dente era 20 reais, vamos supor, né? Aí ele foi e deu uma nota de 100 pra a moça lá do consultório. Aí a moça falou assim, ô fulano, eu não vou ter troco aqui, o senhor não tem trocado. Ele falou, então pode arrancar esse troco de dente aí. Aí pra não ficar no... Não tem o troco, arranca o troco de dente aí. Aí ficou sem nenhum dente na boca. Nossa, Oswaldo foi trabalhar na... Sapucaia, como é que chama lá? Esqueci. Sapucaia. Sapucaia? Sapucaia, é. Uma vez ele ficou lá 7 meses sem vir aqui. 7 meses? 7 meses? 7 meses. E como é que a senhora fazia pra os trem de comer, essas coisas? Eu fazia biscoito, todo mundo aqui em Brasília. Ah, a senhora chegou a vender? Vendeu, é? Não parava não, é direto. Ah, então é por isso que ela cozinha bem, o pessoal já sabe. Biscoito. A senhora vendia biscoito, bolo, essas coisas? Vendia, só que primeiro não era igual hoje, né? Que a pessoa quase é deles tudo, né? E de primeiro não, eles traziam as coisas tudo, até a lenha. Ah, a senhora só fazia? Já fazia. Ah. Dona Luína, Nicinha. Outro dia mesmo, Nicinha pediu a mulher. Esse tempo ela veio aqui. Falou com a mulher, queria um biscoito. Ela foi comprar, chegou lá, ela falou assim, já tem tempo que eu não como biscoito. Ginete. A mulher pensou, ginete. Ela falou, não. Mas igual a Dona Geralda, não tem nunca quem faz. Quem era freguês da senhora naquela época lembra que o biscoito era diferente, né? Diferente, era perder receita. Falei, até a receita tá difícil agora. Não tem como a senhora falar o segredo, não, da receita? Não pode não, né? Tem, porque eles hoje fazem. A goma é medida, tudo tanto. Era medido, na medida de pau que tinha, né? E tem o tanto de açúcar. Tem o tanto de ovos. Do leite. Então ele está fazendo assim. Está pondo outros enfeites dentro dos biscoitos. E tá. Aí vai ficar bom, fica ruim. E vai. Quando a goma. Eles vão fazer para amassar. Quando a goma tiver pôs muito ovo, eles põem mais goma. Quando põe mais goma, não pode. Tem que ser a medida certa, né? É a medida, então, o segredo, né? E talvez, como diz, deixa eu ver aqui, será que antigamente também, antes, a qualidade dos produtos não era melhor, não? Da goma, dos ovos, o leite era melhor? Leite também, né? E era com a banha de porco. Ah, também. Então tá aí. Gente, ó, vai pegando os macetes aí, ó. Faz isso aí mais, não. Eita, Dona Geralda, fazia. Isso é muito bom, a senhora contar a história para as pessoas. Muita gente vai ficar feliz de conhecer a história da senhora. Muita gente conhece um pouquinho, às vezes passa aqui, não sabe o que a senhora já viveu. E aí essa oportunidade agora de levar a história da senhora para o mundo inteiro. A senhora pode deixar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, uma mensagem, principalmente para esse pessoal mais jovem. O que a senhora pode deixar de conselho para esse povo? Mais jovem igual eu, para os mais jovens igual uma mensagem, pode ser tipo igual a senhora começou a falar no início aí da nossa conversa aqui, de Deus. O segredo para viver bem é Deus? É Deus, nada sem Jesus. A vida é resumida então na fé, né? Tudo que a senhora passou com muitas dificuldades, a senhora só conseguiu vencer por causa de Deus. É de Deus. Nada. Isso é bom. Essa é a mensagem de Dona Geralda, gente. Acreditar em Deus,
Maria, todo mundo vem aqui, sai daqui, Maria passa na frente de fulano. Todo mundo vem aqui. Passa na frente. Eu fico pensando, dona Geralda, que tudo que a senhora viveu, que a vida não foi fácil, não foi um mar de rosas. Eu acredito que a senhora está aqui até hoje com esse semblante de jovem, porque a senhora sempre teve fé em Deus. Isso é importante. E tem outra coisa também, que não tem um nome. Não tem? Que chegou o nome de... Um nome? Nome do bicho. Ah, tá. Entendi. Quando eu era pequena, que nós ia ler, o pai mandava a gente ler as coisas. Quando chegava, tinha escrito aquela mulher, falava assim, ele via, a gente parava, né? Então ele pode continuar, está escrito. Aí no caso. A gente falava aí no caso graça, um trem assim. Os palavrão, a senhora. Nada, não tinha não. A senhora acha que quanto mais a pessoa fala, atrai? Isso atrai? Atrai. É, né? É. Quanto mais chama, mais vem, né? Vem até a brecha, né? Com certeza. Tá aí mais uma dica, gente. Você que anda aí xingando. Todo dia, hora que eu vou deitar, antes de eu entrar, eu entrego tudo os meus santos da casa. Entrega tudo na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. Para Deus tomar conta. Amém. Graças a Deus. Obrigado, dona Geralda. Aqui, graças a Deus, nunca pegar nada. Isso é bom. Ela tá falando o seguinte, gente, que ela entrega na mão de Deus que nem o ladrão não entra. Nem o ladrão não entra. Graças a Deus. Se eu estiver com muito... Com muita falta de sorte, né? Muita falta de sorte. Gente, essa aqui é a dona Geralda. Tirou um tempinho para conversar com a gente. Estou muito feliz. Muito obrigado, viu, dona Geralda? Também fiquei muito feliz. Que bom saber disso. Eu não posso deixar de terminar aqui essa entrevista sem pedir a senhora a benção. Pode ser? Benção? Deus te abençoe. Amém. Quero agradecer. Seja feliz. Amém, obrigado. A senhora também. Eu quero agradecer aqui o Zé Adão, que nos trouxe aqui, conversou com a dona Geralda, convenceu ela de falar. Ela não queria falar, né, dona Geralda? Mas a história da dona Geralda é muito bonita e É errada coisa que eu sou. Eu fico muito feliz e quero falar para a senhora que eu sou muito amigo também dos filhos da senhora. Eu não vou saber falar o nome de todos, a senhora sabe? Sei. Então fala aí para me ver. Dos 11. Grande? Dos 11. Dos 11? Osmar, Maria Alice, Maria Nise, Nice, Ostaque, Adinã, Oscar, Ostaque, Adinã. E as Vandes, e a Ledes e a Aurora. Esqueceu de ninguém, não? Não. Ó, se esquecer, eles vão puxar minha orelha depois. É isso aí. Que Deus continue abençoando a senhora, viu? Amém. Muito obrigado. Amém. Foi muito bom. Que legal. Eu que fiquei feliz demais. Um abraço para quem está nos assistindo e até a próxima oportunidade. Valeu, gente! Agradeço a Drogaria Barbosa, Drogaria do Barbosinha, medicamentos e perfumaria de qualidade com o melhor preço da cidade. Drogaria Barbosa, no centro ali, ao lado da prefeitura, bem no centro da cidade. WhatsApp 992079819. Drogaria Barbosa. MG Telecom, olha, internet boa é MG Telecom. Instalação grátis, né? 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, como eu disse, sem contrato de fidelidade. Assine já. Em frente à rodoviária 998729866. Eu disse MG Telecom. Inclusive o podcast Os Notáveis é transmitido através da ótima internet da MG Telecom. Agradeço aqui Asa Prime Supermercado. Ótimo atendimento, qualidade, preço baixo. 2 filiais em Mirabel, uma em Mirabela, outra em Juramento. Aqui em Brasília de Minas, fone zap 999348733. Asa Prime Supermercado, a sua feira que é mais barata, viu? Valeu, grande Vinícius, obrigado sempre pelo apoio. Agradeço Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Pilar Materiais de Construção, o alicerce dos seus sonhos. Em Mirabela, na rua João Antônio 549, fone zap
38 99955 5794. Em Brasília de Minas, rodovia 202 769, fone zap 99955 5794. Tem o fone também 38 3495 1343. Você também tem à sua disposição Pilar Tintas e Acabamentos, Avenida Bias Fortes, número 1200. Fone zap 99955 5794 38 3495 1660. Pilar Tintas e Acabamentos. Olha, Autoescola São Cristóvão, sua aprovação é nossa satisfação. Em Brasília de Minas, na Avenida Rui Barbosa 1031, próximo ao DR. Fone zap 38 99878 3188. Em Ubaí, Avenida das Américas 473. Fone zap 99893 1766. Direção Rodrigo Instrutor. Deixa eu dar uma dica para você. Gosta de rádio? Olha, você tem que baixar o aplicativo da Rádio Web Monte Sinai. Isso mesmo, é a rádio na internet, 24 horas. Monte Sinai você encontra também Rádios Net, no aplicativo Rádios Net. Procure aí, Rádio Web Monte Sinai. Pregações, entretenimento, informação. É uma rádio sensacional. Grande Felipe, beleza? Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.